Gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E agora nós vamos fazer algumas questões de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Eu vou colocar aqui o resumo para vocês verem as fórmulas, tá bom? Aí depois com aquela lista de questões que eu enviei para vocês, eu vou resolver algumas delas. Então, por exemplo, vamos botar aqui o triângulo retângulo, né? E vamos colocar todas as fórmulas da sua utilização, tá? Vou colocar todas as formas. Nós temos aqui a hipotenusa em relação ao maior triângulo, o cateto B, o cateto C, a altura relativa à hipotenusa, vamos supor que aqui é a projeção M e aqui é a projeção N, tá bom? Tem livro, gente, que traz a projeção N para cá e a M para cá, não importa, tá? A mudança das letras, importa que você sabe que a fórmula tem que ser aplicada com essa projeção aqui em relação a esse cateto. E importa que a aplicação da fórmula desse cateto é com essa projeção. Independentemente de qual letra seja. As letras são só simplesmente para nos ajudar na questão do entendimento das fórmulas, beleza? Então, a primeira fórmula que nós podemos ter é do Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Depois nós temos B ao quadrado, aliás, é igual a A vezes M. Depois nós temos C ao quadrado é igual a A vezes N. Depois nós temos H ao quadrado, que multiplica as duas projeções, M vezes N. Depois nós temos B vezes C igual a A vezes H. E depois também uma que é importante que vocês, apesar que a gente não fez muita atividade, mas ela existe, é que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções, ó. Daqui para cá eu tenho M e daqui para cá eu tenho N, então daqui para cá é A. Dá para entender que a hipotenusa, que é o A, é a soma das duas projeções. Pronto. Gente, são essas fórmulas aqui, ó. Essa é do Teorema de Pitágoras, que nós já estudamos, e as demais relações são essas daqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes M, ou seja, esse cateto ao quadrado aqui, ó, esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção dele. Quem é a projeção do cateto aqui? B, no caso aqui é o M. Mas se não tivesse essa letra M aí, você entenderia que esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção dele, que é esse lado bem aqui, ó. Entenderam? Da mesma feita, C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto B. Quem é a projeção do cateto C, aliás? É esse N aqui, ó. Entenderam? Então, por isso que a gente não se prende muito às letras. Vocês têm que entender a ideia das fórmulas. Por último, penúltimo, nós temos aqui, ó, h ao quadrado, que é a altura relativa à hipotenusa, é a multiplicação das duas projeções. Então, tanto pode ficar, ó, m vezes n, como n vezes m. É a mesma coisa, entenderam? E depois nós temos a multiplicação dos dois catetos, b vezes c, a igualdade igual à multiplicação da hipotenusa vezes a projeção, a vezes h. Está aqui, ó. E depois, a hipotenusa eu posso entender que é a soma das duas projeções M mais N, certo? Então percebam, gente, que não tem nenhum bicho de sete cabeças aí, tá? Então vamos resolver aqui a primeira. Vamos resolver aqui a primeira questão lá da lista que eu passei para vocês. Ele pediu para calcular os valores desconhecidos, né? Aí ele deu esse triângulo aqui, ó. Deu esse triângulo, tá? Deu esse triângulo e diz que as medidas aqui é 8, 6, H e A. Olha só. Ele quer, no caso, para você calcular o valor de A e o valor de H. O valor de A, gente, a gente pode resolver pelo Teorema de Pitágoras. Por quê, professor? Porque o maior triângulo aqui também, ó, ele é retângulo, ó. Esse maior triângulo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Esse maior triângulo aqui, ó, ele é retângulo, ó. Ó.
Ó, o maior triângulo aqui é retângulo, ó. Entenderam? Então nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é cateto, isso aqui é cateto e aqui é hipotenusa. Então fica, ó, a ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, 36. Então a ao quadrado é igual a 100. A é igual a raiz quadrada de 100, A é igual a 10, ó. Pronto, achamos A. Então a hipotenusa, que representa o A, é igual a 10. Agora só falta o valor de H. O valor de H você pode aplicar nessa fórmula bem aqui, ó. Ó, no caso essa fórmula bem aqui, ó. B vezes C, que você tem, os dois catetos, é igual à hipotenusa, que nós acabamos de achar, vezes H que ele está procurando. Entenderam? Então você pode aplicar bem aqui. Eu vou tentar aplicar bem aqui, ó. Ó, B vezes C igual a A vezes H. Quem é B, gente? Ó, 8. Quem é C? 6. A é 10 e a altura é H. Então, 6 vezes 8, ó, vai dar 48, que é igual a 10H. Nós vamos só mudar, né? Trazer isso aqui para cá sem mudar o sinal. Porque 48 é igual a 10H. Então, 10H é igual a 48. Então, H, ó, é igual a 48 dividido por 10. Você corre só uma casa daqui para cá, ó. Então, o valor de H vai ser 4,8, certo? Esse é o valor de H, ó, 4,8. Então, resolvemos aí a primeira questão, tá bom? De relações métricas. É só você ver, gente, qual, na hora de você calcular, qual das fórmulas se encaixa perfeitamente nos dados que você tem. Porque, às vezes, os alunos não enxergam as informações. Observe que aqui, ó, eu tinha os dois catetos e faltava a hipotenusa. Então, eu aplico direto o teorema de Pitágoras. Entenderam? Aplico direto o teorema de Pitágoras. Depois da perceber que H eu já tenho os dois catetos, a hipotenusa e faltava H. Então, eu aplico essa outra fórmula, B vezes C igual a vezes H. Se eu tivesse as duas projeções, eu poderia calcular também pela outra fórmula, que é H ao quadrado é igual a M vezes N, entenderam? Eu poderia calcular por essa outra fórmula, tá certo? Vamos só ver aqui, ó. Vamos só ver aqui outro exemplo, no caso, ó. Vamos ver aqui outro exemplo aqui para vocês. Vamos ver, vamos ver aqui a quinta questão. A quinta. Deixa eu fazer aqui a quinta. Ele diz que aqui é B, que aqui é C, que aqui é H, que aqui é 12, aqui é 4 e aqui é A. Olha aí, ó. Olhando essa quinta questão aí, ó. Nós temos quantas letras? 4 letras para descobrir, não é isso? Nós temos a letra B, nós temos a letra C, nós temos a letra H e nós temos a letra A. Entenderam? A letra A é a mais fácil que dá para resolver, que no caso é a hipotenusa em relação ao maior cateto, o maior triângulo, né? Eu disse para vocês, ó, ele deu 12, daqui para cá é uma projeção, ó. 12 é daqui para cá, ó. Daqui para cá é 12 e daqui para cá ele deu que era 4, ó. Olha aí, ó. Era 4. E aí, professor? Então, o valor de A é a soma das duas projeções. Então, já dá para me descobrir o valor da hipotenusa, que é o valor de 12 mais 4. Então, o valor de A aqui, gente, ó, é 16. Tá? Já tá fácil. Pronto, descobri. E agora, professor, posso descobrir o valor de H também, ó. Aplicando H ao quadrado, é a multiplicação das duas projeções, que é M vezes N. Então, H ao quadrado, ó, é igual a 12 vezes 4. Entenderam? Então, H ao quadrado aqui nesse caso vai ficar quanto? 4 vezes 12 é 48. Então, nós só vamos tirar a raiz quadrada de 48, que é o valor de H. E você simplifica, ó. Esse raiz quadrada de 48 você tem que simplificar, ó. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2
dá 6. 6 por 2 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Aqui deu 1, 2, 3, 4, ó. Então deu 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tudo isso dentro da raiz, ó. Mais uma vez, eu simplifico esse 2 com esse e esse com esse. Esses dois, eles saem da raiz se multiplicando. Então, se eu tenho 2 saindo se multiplicando, é porque dá 4. Então, dá 4 e o 3 ele fica. Então, qual é o valor de H, gente? 4 raiz de 3. Pronto, ó. Só falta agora achar o valor de B e o valor de C. O valor de B, ó, eu vou aplicar aquela B ao quadrado é igual a A vezes M, que no caso é a sua projeção. Ah, eu já achei que é 16, ó. Então, o valor de B, gente, ó, B ao quadrado vai ser A vezes M, ó. Então, B ao quadrado vai ser 16 vezes 12, entenderam? Percebam que nós já achamos o valor de A, ó. Eu quero deixar isso bem claro, que A foi o mais simples que nós já achamos aqui, tá? Que deu 16 porque eu só somei aqui 12 mais 4, entendeu? Que dá 16. Agora, nesse caso aqui, eu vou aplicar para não achar o valor de B, é o valor de A vezes a projeção dele que eu já tenho também. Então, vai ficar só 16 vezes 12. B ao quadrado é igual a 192. Então, nós precisamos tirar aí, no caso, a raiz quadrada de 192. Se não tiver exata, tá? Não, provavelmente que não tem, nós vamos fazer o quê? Decompor o 192. Então, você vai pegar 192, tá? 192 dividido por 2. Vai dar quanto? 96. 96 dividido por 2 dá 48. 48 por 2, 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1, ó. Deu quantos 2, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, deu 2 ao quadrado, deu 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, ó. Deu 6, né? Então, eu posso dividir dessa maneira. Aí, tudo isso dentro da raiz, ó. Eu cancelo esse com esse, ele sai. Esse com esse aqui sai. E esse com esse aqui sai. Então, saiu 12 vezes 12 vezes 2, ó. Aí fica o quê? 12 vezes 12, 4 vezes 4, 8. Então, ficou 8 raiz de 3. Porque esses 3 2 aqui, gente, eles se saem da raiz. Então, o valor de B vai dar 8 raiz de 3. Essa é a resposta. Professor, e o valor de C? O valor de C, você aplica aquela fórmula. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, C ao quadrado vai ser 16 vezes 4. Entenderam? Você tem isso aqui, ó. C ao quadrado é igual a A, que nós acabamos de achar que também foi a primeira coisa que nós achamos foi 16, e 4 é a projeção dele, entenderam? Então, o que que acontece? Fica C ao quadrado é igual a A, que nós já achamos, 16, e a projeção é 4. Então, C ao quadrado fica 16 vezes 4, vai dar quanto? 64, tá? Existe raiz quadrada de 64? Se existe, você tira. Então, C é igual a raiz quadrada de 64, C vai valer quanto? 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de C vale 8. Então, perceba, gente, como é uma coisa bem simples as relações métricas. Então, o mais difícil, de certa forma, é você aprender as fórmulas. Ou você aprende ou você decora, mas o importante é que você conheça as fórmulas das relações métricas. Entenderam? Que são essas fórmulas que nós colocamos no exercício anterior. Com isso, dá para vocês resolver qualquer questão que se apresentar diante de vocês. Dá para vocês resolver tranquilamente. Tranquilamente. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Qualquer coisa, vocês podem voltar na aula aí. Tem atividade, vão resolver, vão pensar. Qualquer coisa, você tira a dúvida pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço.